Vamos lá, pessoal, começando aí, como eu tinha dito, a gente vai começar agora a trabalhar com as potencial padrão de redução de oxidação, as semi-reações, e a gente vai calcular o que a gente chama de ΔE, ou diferença de potencial, ou DDP. Fica mais fácil, por que mais fácil? Porque agora eu não preciso mais daquela sequência do primeiro ano, ele vai me dar a semi-reação, eu vou analisar quem é o mais espontâneo, é o mais positivo, e aí eu trabalho com a reação. Vamos lá ver devagarzinho. Nesse exemplo aí, o zinco 2+, ganhando 2 mols de elétron, vira zinco metálico. O potencial de redução do zinco iônico para virar zinco metálico é menos 0,76 volts. O cobre 2+, ganhando 2 mols de elétron, vira cobre metálico. O potencial de redução padrão do cobre é 0,34 volts. É lógico que o vestibular deve vir esse RED ou esse OX for oxidação. Mas se ele não trouxer, você percebe, se os elétrons estão antes da seta, está ganhando, então é redução. Se os elétrons estão depois da seta, está perdendo, então é oxidação. É muito pouco provável que ele entregue um ganhando e o outro perdendo, porque se ele fizer isso, ele deu a pilha funcionando. Né? E o objetivo aí é você botar a pilha para funcionar. Mas pode acontecer, pode que já aconteceu na Consultec. Mas ou ele bota as duas semi-reações no sentido da redução, que é o recomendado pela IUPAC, ou as duas no sentido da oxidação. Recomendado não é determinante. Ele recomenda, mas o vestibular pode mudar. Ou bota os dois no sentido da redução ou no sentido da oxidação. Qual é a análise que a gente faz disso aí? Eu não vou mais na fila de reatividade, eu vou nos valores. A redução do zinco 2+, é menos 0,36 volts. A redução do cobre 2+, é mais 0,34 volts. Então, a redução do cobre 2+, é mais espontânea. Ora, se os dois não podem reduzir, o cobre 2+, vai reduzir e o zinco vai oxidar. Então, a reação de Zima eu vou inverter. No lugar da redução, eu vou escrever ele no sentido da oxidação. Aqui eu só preciso inverter, porque a quantidade de mols de elétrons envolvidos no zinco são 2. No cobre também são 2. Se eles fossem mols de elétrons diferentes, eu teria que fazer o balanceamento. Mas aqui eu só faço inverter. Quando eu inverto, eu já tenho a pilha funcionando. E tenho toda a visão da pilha. Se o cobre é o que vai se manter na redução, então o cobre é o cátodo, é o polo positivo. É um aumento da massa, diminuição da sua concentração. Se o zinco eu vou inverter, ele passa a sofrer oxidação. Então ele é o ânodo, ele é o polo negativo. Os elétrons migram do zinco metálico para o cobre 2+. E a corrente elétrica do cobre 2+ para o zinco metálico. A concentração do zinco 2+ aumenta, a sua massa de metal diminui. A concentração do íon cobre 2+ diminui, a massa do metal cobre aumenta. A energia gerada nessa pilha, quando você inverte, troca o sinal, fica 1,10 volts. E aí eu já tenho a pilha todinha de Daniel, mostrei aqui no pensamento, agora. Como o cobre tem maior potencial normal de redução, ele vai ganhar elétron, sofrendo redução. E o zinco vai perder elétron, sofrendo oxidação. Foi o que eu disse. O cobre vai sofrer a redução e o zinco vai sofrer a oxidação. Se o cobre sofre a redução, ele é o polo positivo, ele é o cátodo da pilha. A concentração de cobre 2+ diminui e a massa de cobre metálico aumenta. Já o zinco, a massa do zinco diminui, a concentração do zinco 2+ aumenta. A quantidade de mols de elétron envolvida é a mesma, então é só cortar. Mas se aqui tivesse 3 mol e aqui 2, eu multiplicava esse por 3 e esse por 2. Agora, diferente da termoquímica, quando você faz o balanço de cargas, não altera a energia. Mas sabiam por que não altera a energia? Porque a unidade aí é volts, não é volts/mol. Na termoquímica altera, porque a unidade termoquímica é kJ/mol, quilocaloria/mol, grama/mol, então é mol. Se é mol, alterar o número de mols, altera o ΔH. Mas aqui é volts, não é volts/mol. Então você está fazendo o balanço de cargas. A energia você já sabe antes de fazer a pilha. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando o vestibular pedir calcula DDP, eu não faço nada disso. Calcular DDP, eu já sabia que é 1,10. Eu pego o menor e troco o sinal. Menos 0,76 mais 0,34, o menor é menos 0,36, então fica mais, 1,10. Se os dois fossem negativos, o menor era menos 0,36. Aí ficava mais 0,36, menos 0,34. Aí ficava 0,40 e pouco, 42. Se os dois fossem positivos,
Aí o menor era 0,34, ia ficar menos. Então você só inverte o menor e soma, você não precisa nem fazer a pilha. O cálculo da DDP não precisa nem fazer a pilha. É bem mais simples. Só o cálculo da DDP. Porque ele não altera pelo balanceamento das cargas, pela estequiometria, porque a unidade dele é volts, né? Volts barra mol. Então você já sabe. Então vamos agora em detalhes. Corta. A representação é essa. A energia gerada nessa pilha é de 1,10 volts. Lembrando que partindo-se de 25 graus pressão de atmosfera, concentração inicial de cobre 2+, 1 mol por litro, concentração inicial de zinco 2+, 1 mol por litro. A tendência é a concentração do cobre diminuir e a do zinco aumentar. A massa do zinco diminuir e a de cobre metálico aumentar. Ok? Os elétrons migram do zinco para o cobre 2+, e a corrente elétrica do cobre 2+, para o zinco. Questão 1. Repare. Eu vou montar a pilha toda, mas não precisa. Ele está pedindo só DDP. Se ele pede só DDP, eu faço direto a DDP. Pronto, vou responder agora a questão de fazer a pilha toda. Eu nem olho quem são os envolvidos. Um é menos 0,14, o outro é mais 0,80. Inverto o menor, fica mais 0,14. 0,94. 0,94 é letra D. Preciso. Não tem nada de carro, não tem nada. Agora explicando todo o princípio. Estânio 2+, ganhou 2 mols de elétron e virou estânio metálico. Então reduziu. Redução do estânio 2+, menos 0,14 volts. Prata 1+, ganhou 1 mol de elétron e virou prata metálica. Reduziu. Redução da prata metálica, mais 0,80 volts. Os dois podem reduzir? Não. Qual é o mais fácil de reduzir? A prata, que é mais positiva. Então o estânio vai oxidar. Então, na verdade, eu inverto a equação do estânio. Ele passa a oxidar. Se ele passa a oxidar, ele é o ânodo, é o polo negativo. É de onde saem os elétrons. Se a prata continua reduzindo, ela é o cátodo, é o polo positivo, é quem recebe o elétron. O estânio metálico deixa de ser metal, vira íon, sentido inverso. Sua massa diminui e a concentração de estânio 2+ aumenta. A prata iônica em solução deixa de ser solução, vira prata metálica. A massa da prata aumenta, a concentração do íon prata diminui. Os elétrons migram do estânio metálico para a prata 1+. A corrente elétrica sai da prata 1+ para o estânio metálico. A voltagem é a letra D, que eu já disse. Agora, vamos fazer o balanço de cargas. O estânio precisa ganhar 2 mols de elétron. Aí, como ele está dizendo, e a prata 1. Como ele não vai ganhar, ele vai perder, ele está perdendo 2 mols de elétron. E a prata só recebe 1, então eu vou ter que multiplicar por 2 a equação de baixo. Só para fazer o balanceamento químico, a estequiometria. Então vamos lá. O potencial de redução da prata é maior que a do estânio. A prata sofre redução e o estânio sofre oxidação. E aí eu faço, multiplico por 2, porque tem que ter a mesma transferência de elétron. Agora, não precisava disso tudo para me achar DDP. DDP eu sei, sem fazer isso. Ok? Muito mais simples. Questão 2. O ácido ascórbico, um ácido orgânico, mais conhecido como vitamina C, é uma substância que apresenta atividade redox. Sendo o potencial de redução do ácido ascórbico em pH 7, em pH neutro, igual a 0,06 volts, podendo compará-lo com outras substâncias conhecidas, cujo potencial de redução a pH 7 são também apresentados. O oxigênio gasoso ganha 4 mols de elétron, mais e meio ácido, H+, formando a água 0,816 volts positivo. O ferro 3+, ganhou 1 mol de elétron, virou ferro 2+, mais 0,77 volts positivos. O hidrogênio mais ganhou 2 mols de elétron, virou H2, então está faltando aí, são 2H+ ali, já tem um erro aí na digitação, menos 0,42 volts. Bom, com base nessas informações, podemos afirmar que o ácido ascórbico deve ser capaz de reduzir o íon ferro 3+. Bom, reduzir o ferro 3+, com certeza, quando o ferro 3+ reduz, ele tem um potencial maior do que o do ácido ascórbico. Letra A já está certo. Oxidar o ferro 2+, não, porque o potencial de redução dele é menor. Oxidar o O2, também não, porque o potencial dele é ainda menor. Reduzir a água, a redução da água aí não, que envolve oxigênio e hidrogênio, que é 0,816. Oxidar o íon H+, oxidar é ele perder elétron.
O íon H+, não pode perder elétron, ele já perdeu. Então a resposta deve ser a letra A. Correto? Questão 3. Considere o seguinte de novo, cálculo da DDP, eu não preciso fazer equação. Tudo bem que o níquel é 2+, e o ouro é 3+. Quem está pedindo a equação? Está pedindo só a DDP? Eu vou para ali. Menos 0,25 mais 1,50. O negativo é menos 0,25. Então fica mais 0,25, 1,75, letra C. Agora fazendo a pilha toda. A redução do níquel 2+, é menos 0,25 volts. A redução do ouro 3+, é mais 1,50 volts. Então é mais fácil o ouro reduzir que o níquel. Então o níquel vai oxidar. Se o níquel vai oxidar no sentido inverso, o níquel é o polo negativo, é o ânodo da pilha, é onde saem os elétrons. Se o ouro continua reduzindo, ele é o polo positivo, ele é o cátodo, é onde recebe elétron. Se o níquel vai oxidar, ele deixa de ser metal, a massa diminui, a concentração de níquel 2+, aumenta. Se o ouro 3+, vai reduzir, a massa de ouro metálico aumenta, a concentração de ouro 3+, diminui. Os elétrons saem do níquel metálico para o ouro 3+. A corrente elétrica do ouro 3+, para o níquel metálico. Como as cargas não estão as mesmas, eu vou ter que balancear. Multiplico a de cima por 3, a de baixo por 2. A de cima eu multiplico e inverto. A de baixo eu mantenho e multiplico por 2. Então a de cima vai ficar 3 mols de níquel metálico, dando a seta 6 mols de elétron, 3 mols de níquel 2+. Na de baixo, 2 mols de ouro 3+, mais 6 mols de elétron, dando 2 mols de ouro metálico. O ΔE não é alterado pelo balanceamento. Pronto, tá aí. Multiplico por 2, como eu tinha dito, e o outro por 3. Fecho a transferência de elétron, tá aí a equação global. Ouro iônico se transformou em ouro metálico, níquel metálico se transformou em níquel iônico. Aquela representação da IUPAC de 2 barras, você tem que botar primeiro níquel barra níquel 2+, 2 barras ouro 3+, barra ouro metálico. Não precisa botar o balanceamento, só as espécies envolvidas. Volto a dizer, níquel barra níquel 2+, 2 barras ouro 3+, barra ouro metálico. É na sequência primeiro de quem oxida para quem reduz. Ok? Tudo bem? Aí eu vou comentar na próxima aula a aplicação de eletroquímica, tá certo? Terminei a pilha do dânio e o cálculo da DDP. Na aula de hoje estamos na metade dos slides. Ok, pessoal? Tente dar uma olhada em casa nesse material. Pilha é relativamente fácil, eletrólise é um pouquinho mais chata e pilha cai muito nos vestibulares. Tente dar uma olhada nisso, porque eu volto a insistir, você só precisa saber um lado. Quem sofre oxidação é o ânodo, é o polo negativo, por onde migram os elétrons. Quem oxida, a massa diminui e a concentração aumenta. Redução é tudo o contrário. Ok? Fique em paz, boa, continue em quarentena, até a próxima sexta-feira.